Existem casos impressionantes de veículos sobrecarregados que desafiam a lógica e esticam os limites do que parece possível. Prepare-se para ver os veículos mais sobrecarregados já registrados em vídeo. Número 18. Moto sobrecarregada. Nas ruas agitadas de Hanoi, no Vietnã, uma cena surreal desafia tudo o que sabemos sobre o que uma motocicleta é capaz de fazer. Era abril de 2021, e em meio ao trânsito caótico típico da cidade, algo incomum chamou a atenção de quem passava. Uma motocicleta transportando uma carga que faria até um caminhoneiro experiente duvidar dos próprios olhos. Essa não era uma simples moto a caminho do trabalho ou de casa. O veículo estava abarrotado de sucata de poliestireno, empilhada de forma tão absurda que parecia uma montanha ambulante de espuma, erguendo-se muito acima da cabeça do piloto. O mais impressionante: o motociclista conduzia tudo isso com uma habilidade que faria inveja a artistas de circo, desviando dos carros e das buzinas, como se fosse uma situação completamente normal. O equilíbrio parecia impossível. Qualquer brisa mais forte ou buraco na estrada poderia facilmente desestabilizar o amontoado. Mas lá estava ele, zigue-zagueando entre os carros, impassível. O mais curioso é que esse fenômeno não é exclusivo de Hanoi. Em outros países, onde as regras de transporte de cargas são mais flexíveis, para não dizer negligenciadas, cenas semelhantes são registradas com frequência. No fim, não é só uma demonstração da criatividade e da resiliência das pessoas, mas também um lembrete de que, quando falta estrutura e fiscalização, a vida encontra um jeito, nem sempre o mais seguro. Número 17. A moto milagrosa. Em um local não identificado, uma família resolveu redefinir o conceito de viajar junto. Imagine uma motocicleta do tamanho de uma comum, carregando nada menos que 10 pessoas. Isso mesmo, 10. E não estamos falando de uma moto gigantesca ou de alguma moto futurista. Era uma moto simples, adaptada de forma improvisada com extensões dos dois lados, criando pequenos bancos de madeira onde crianças se equilibravam de forma precária. Enquanto o veículo serpenteava pelo trânsito, a cena parecia desafiadora até para os mais experientes em manobras radicais. Era impossível não se impressionar com a ousadia da família. Eles ignoraram completamente as preocupações com segurança. Nada de capacetes, cintos ou qualquer tipo de proteção. A prioridade? Ficar juntos não importa o risco. Mas sejamos honestos. Isso era um desastre esperando para acontecer. O peso estava distribuído de forma desigual, o que tornava a moto extremamente instável. Qualquer solavanco ou curva mais fechada poderia derrubar todos no asfalto, e a falta de equipamentos de segurança só aumentava o perigo. Ainda assim, era um reflexo claro da realidade de muitas famílias que, por falta de recursos ou de opções melhores, acabam optando por soluções que desafiam tanto o bom senso quanto as leis da física. Número 16. Carga excessiva. No mundo do transporte de cargas pesadas, movimentar objetos gigantescos é um desafio que exige habilidade, planejamento e muita precisão. Pequenos erros podem se transformar em desastres rapidamente. Imagine um caminhão semi-reboque encarregado de transportar uma enorme viga de aço até um canteiro de obras. O motorista, provavelmente experiente, avança em direção a uma curva. Até aí, tudo parece sob controle, mas em questão de segundos a situação se complica. O reboque, carregado até o limite, começa a apresentar sinais de instabilidade. O peso da viga, mal distribuído, faz com que o caminhão incline levemente para a esquerda. Talvez em uma situação normal isso não chamasse tanta atenção. Mas com uma carga dessas, qualquer pequeno movimento se transforma em um problema gigante. O motorista tenta corrigir, jogando o volante para a direita. No entanto, essa manobra faz o peso da carga se deslocar de forma abrupta, criando um efeito dominó. O caminhão colide com uma barreira de concreto. O impacto reverbera por todo o veículo e, em um piscar de olhos, a viga começa a tombar. O que antes era uma carga estável se transforma em um pêndulo descontrolado, balançando com força suficiente para derrubar o caminhão inteiro. Essa cena é um lembrete claro do quão perigoso pode ser ignorar os limites de segurança. No transporte de cargas pesadas, a menor falha de cálculo pode custar muito caro. Número 15. Acrobacias marítimas. No universo do transporte marítimo, carregar um navio com segurança é uma arte que envolve equilíbrio, planejamento e muita atenção aos detalhes.
Os contêineres metálicos usados no mundo inteiro garantem que milhões de toneladas de mercadorias cheguem aos seus destinos de forma segura todos os anos. Mas nem todo mundo segue o manual. Imagine um navio carregado de toras de madeira, mas não de forma organizada. Pelo contrário, as toras estão empilhadas de qualquer jeito, formando uma pilha instável que parece desafiar as leis da física. Enquanto o navio navega, a sensação de que algo ruim vai acontecer é inevitável, como assistir a um acidente em câmera lenta. A carga balança de um lado para o outro e basta uma pequena onda mais forte para que o desastre se concretize. As toras começam a deslizar, caindo no mar em um espetáculo desastroso que mais parece uma performance acrobática, só que sem qualquer intenção artística. O mais impressionante é pensar: quem achou que isso era uma boa ideia? Será que o responsável por essa obra confundiu logística marítima com acrobacias de circo? Ou será que pensou que o oceano seria gentil com uma pilha de madeira solta? De qualquer forma, o resultado foi previsível. E serve de alerta. No mar, erros de cálculo não perdoam. Número 14. A minivan maluca. No coração vibrante da África, uma cena surpreendente deixou até os motoristas mais experientes e policiais de trânsito boquiabertos. O que parecia ser uma simples minivan, daquelas projetadas para transportar, com conforto, cerca de 12 passageiros, transformou-se no protagonista de um vídeo viral que desafiava todas as expectativas sobre o que é possível dentro de um veículo tão pequeno. No vídeo, vemos a minivan estacionada à beira da estrada, aparentemente comum, sem nada que chame muita atenção à primeira vista. Mas o que acontece em seguida é digno de um truque de mágica. Assim que as portas se abrem, passageiros começam a sair um por um, depois 2 de cada vez, e o fluxo simplesmente não para. É como assistir àquele truque clássico do lenço sem fim, só que nesse caso o lenço são pessoas. 15, 20, 25 passageiros saem do veículo e você pensa: agora acabou. Mas não, o fluxo continua. E ao final, um total inacreditável de 30 adultos emerge da minivan, transformando o veículo em uma verdadeira lata de sardinha ambulante. Essa cena, além de ser impressionante e até engraçada, levanta uma questão importante sobre segurança no trânsito. O que será que levou essas pessoas a aceitarem viajar nessas condições extremas? Será que era a única opção disponível? O transporte público em algumas regiões é escasso, caro ou simplesmente ineficiente, forçando as pessoas a se adaptarem da maneira que conseguem. Enquanto o vídeo arranca risadas e expressões de surpresa ao redor do mundo, ele também nos faz refletir sobre o impacto da falta de infraestrutura de transporte em muitos países. Afinal, por mais que seja uma façanha caber 30 pessoas em uma minivan, o risco envolvido nessa escolha é enorme. Basta um acidente menor para que as consequências sejam graves. O espaço reduzido, a falta de cintos de segurança e o peso excessivo comprometem seriamente a estabilidade do veículo. No final das contas, é uma mistura de engenhosidade, desespero e adaptação que faz cenas como essa acontecerem. Uma prova de que, quando a necessidade fala mais alto, até as leis da física parecem ser colocadas à prova. Número 13. Trens superlotados. Agora imagine um cenário onde a superlotação atinge níveis tão extremos que faz parecer que as leis da física simplesmente não se aplicam. Em Bangladesh, durante alguns feriados religiosos importantes, o transporte ferroviário se transforma em um verdadeiro espetáculo de resistência humana. Durante a maior parte do ano, os trens operam normalmente, carregando passageiros de forma relativamente organizada, como em qualquer outro lugar do mundo. Mas, em datas especiais, tudo muda. A busca por estar junto da família durante esses feriados é tão intensa que as pessoas fazem o impossível para garantir um lugar no trem. E quando dizemos um lugar, isso não significa necessariamente um assento. As imagens desses dias mostram trens completamente tomados por pessoas, não apenas dentro dos vagões, mas também do lado de fora. Sim, fora! Os passageiros se empoleiram nos tetos, penduram-se nas laterais, agarram-se às portas e a qualquer parte da estrutura que possa suportar o peso de um corpo humano. O trem, visto de longe, parece um enorme organismo vivo, com braços e pernas saindo de todas as direções. Essa superlotação é mais do que um problema de logística. É uma expressão da determinação de pessoas que, mesmo enfrentando riscos evidentes, fazem o que for preciso para chegar em casa. O perigo é óbvio.
o risco de quedas, choques elétricos em cabos de alta tensão e até acidentes mais graves devido ao desequilíbrio do trem. Embora muitos vídeos dessas cenas viralizem nas redes sociais, gerando tanto espanto quanto curiosidade, é importante entender o contexto. Não se trata de uma falta de respeito pelas regras de segurança, mas sim da falta de alternativas viáveis. Em um país com alta densidade populacional e infraestrutura limitada, as opções são escassas, especialmente em períodos de alta demanda. O mesmo fenômeno acontece na Índia, especialmente durante festivais religiosos como o Diwali ou o Chhath Puja, quando milhões de pessoas viajam para encontrar suas famílias. O sistema ferroviário indiano, um dos maiores do mundo, tenta se preparar para essa demanda, mas a quantidade de passageiros é simplesmente esmagadora. Em algumas regiões mais rurais, é comum ver pessoas viajando no teto dos trens, uma prática ilegal, mas que persiste por pura necessidade. No final, o que impressiona não é apenas o número de pessoas, mas a resistência, a resiliência e a vontade inabalável de chegar ao destino, não importa o quão difícil ou perigoso seja o trajeto. Número 12. Preso sob a ponte. Nas estradas movimentadas de Uttar Pradesh, na Índia, uma história inusitada se desenrolou, envolvendo um caminhão e um desafio que muitos motoristas subestimam: a altura de uma ponte. O protagonista? Um caminhão branco e vermelho, carregado até o topo com uma montanha de cana-de-açúcar recém-colhida. O caminhão avançava confiante pela estrada, exibindo sua carga verdejante que se estendia muito além da altura da cabine. O motorista, aparentemente mais preocupado em maximizar a quantidade de carga do que em verificar o caminho à frente, seguia despreocupado, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. À medida que o caminhão se aproximava de um viaduto, a tensão aumentava. Para quem assistia de longe, era fácil perceber que algo daria errado. O espaço entre a carga e a parte inferior da ponte era praticamente inexistente. E, como esperado, o inevitável aconteceu. Com um som metálico estridente que ecoou por toda a estrada, o topo da carga colidiu violentamente com a estrutura da ponte. O impacto foi tão forte que as rodas dianteiras do caminhão se levantaram do chão, deixando o veículo suspenso de forma bizarra, quase como se fosse uma gangorra gigante. O motorista, que até então parecia confiante, ficou preso em um momento de puro choque, observando o desastre que acabara de causar. O trânsito parou imediatamente. Motoristas curiosos e pedestres se aglomeraram para testemunhar o resultado dessa façanha de mau cálculo. Alguns tiravam fotos, outros apenas observavam em silêncio, enquanto o motorista tentava, em vão, encontrar uma solução para o problema. Essa situação é mais comum do que se imagina em muitas estradas ao redor do mundo. Motoristas de caminhões, pressionados para entregar o máximo de carga possível em menos viagens, muitas vezes ignoram ou subestimam as limitações físicas da estrada. O resultado? Danos ao veículo, atrasos na entrega e, em casos mais graves, riscos à segurança de todos ao redor. É um lembrete importante de que, por mais que possamos tentar desafiar a física, ela sempre vence no final. Número 11. O caminhão sobrecarregado na curva perigosa. Em uma rua estreita da Índia, uma cena clássica e, ao mesmo tempo, trágica, se desenrolava. Um caminhão de grande porte, carregado muito além da sua capacidade, tentava realizar uma manobra que até um veículo vazio já acharia difícil: fazer uma curva fechada em uma via apertada. O motorista, provavelmente acostumado com desafios desse tipo, começou a girar o volante com cautela. Mas era óbvio que o peso da carga estava mal distribuído. O caminhão inclinava-se de forma preocupante para um dos lados, desafiando o equilíbrio precário que ainda restava. O motorista percebeu o perigo iminente e parou o veículo, congelado em um momento de indecisão. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia causar um desastre. O problema? A física já tinha tomado sua decisão. O caminhão estava em um ponto sem retorno. Por alguns segundos parecia que o veículo conseguiria se manter em pé. Mas, como em uma câmera lenta da vida real, o caminhão começou a tombar. O processo foi surpreendentemente silencioso, quase como se o tempo tivesse desacelerado para assistir ao espetáculo. O veículo caiu de lado com um estrondo abafado, espalhando parte da carga e bloqueando a rua por completo. Motoristas e pedestres pararam para observar o ocorrido, alguns incrédulos com o que acabavam de ver. O motorista, ainda dentro da cabine tombada, provavelmente repassava mentalmente cada decisão que o levou até aquele momento. Esse tipo de acidente,
Não é raro em áreas onde o transporte de cargas pesadas é feito sem o devido planejamento. O excesso de peso e a má distribuição da carga comprometem a estabilidade do veículo, especialmente em curvas fechadas. O mais irônico, esse desastre poderia ter sido facilmente evitado com um pouco mais de atenção às regras básicas de segurança no transporte de cargas. Mas, como vimos, quando a ganância ou a pressa falam mais alto, até o equilíbrio mais frágil pode desmoronar. Número 10. Carga em excesso que deu errado. Nas estradas sinuosas e montanhosas do Paquistão, um caminhão encontrou um destino comum, porém totalmente evitável. O veículo, carregado até o limite com mercadorias empilhadas de forma precária, tentava descer uma série de curvas fechadas. Era uma visão que faria qualquer motorista experiente estremecer. O caminhão lutava contra a gravidade, tentando manter o equilíbrio, mas como era de se esperar, as leis da física venceram. O caminhão perdeu a estabilidade e virou completamente, espalhando sua carga pela estrada que virou um depósito improvisado. O mais curioso dessa história é o que aconteceu depois. Em vez de um cenário de desespero, formou-se uma verdadeira comunidade ao redor do caminhão tombado. Motoristas e moradores locais se uniram, tentando ajudar a levantar o veículo. Era um esforço coletivo, quase como se fosse uma tradição, transformando o acidente em um evento comunitário. Por mais que a cena tivesse um ar de solidariedade, ela também servia como um lembrete sombrio. Sobrecarregar um veículo é uma receita certa para o desastre. Número 9. O ônibus impossível. Nas ruas movimentadas da Índia, uma visão peculiar chama a atenção. Ônibus tão lotados que desafiam tanto a física quanto o bom senso. Não estamos falando de um ônibus comum. Esses veículos parecem mais formigueiros ambulantes. Cada centímetro do ônibus é ocupado. Pessoas se amontoam nos tetos, penduram-se nas janelas e até se equilibram em pequenos apoios externos. O ônibus balançando sob o peso mais parece um bloco de gente em movimento. Mas o mais surpreendente é a atitude dos passageiros. Para eles, isso é apenas um dia normal. Enquanto um visitante poderia ficar horrorizado, os moradores locais encaram com naturalidade, quase como um desafio. Alguns até correm ao lado do ônibus em movimento, agarrando-se com agilidade a qualquer espaço disponível. Dentro do veículo, o cenário é ainda mais impressionante. Não há espaço pessoal. Pessoas se apertam como peças de um quebra-cabeça humano. Apesar do desconforto, o ambiente é animado. Conversas fluem, risadas surgem e uma estranha sensação de camaradagem toma conta dos passageiros temporários dessa lata de sardinha ambulante. Número 8. A caminhonete lutadora. Essa não é uma situação de sobrecarga qualquer. Imagine uma caminhonete pequena, projetada para cargas moderadas, lutando para se manter inteira sob o peso de uma pilha absurda de mercadorias. A suspensão estava tão comprimida que parecia prestes a ceder, enquanto os pneus pareciam implorar por socorro, deformados sob a pressão. O topo da pilha era um amontoado de objetos diversos, empilhados com a lógica de um jogo de Tetris descontrolado. O que será que o motorista pensou? Será que acordou e decidiu desafiar as leis da física? Ou foi apenas acumulando coisas até perceber que havia transformado a caminhonete em uma feira ambulante? O resultado, no entanto, era inevitável. Riscos de estouro de pneus, falhas estruturais e um perigo constante para todos na estrada. Número 7. Embarcação de passageiros sobrecarregada. Nas movimentadas vias fluviais de Bangladesh, um barco de passageiros chamado MV Sunderban 10 chama a atenção por um motivo nada glamouroso. Ele parece ter esquecido completamente o conceito de espaço pessoal. Essa embarcação, que deveria oferecer uma experiência de viagem confortável entre Dhaka e Barisal, foi promovida como um símbolo de luxo, com vídeos mostrando cabines espaçosas, áreas de refeições elegantes e decks serenos. No entanto, a realidade era bem diferente. De proa a popa, o barco estava tomado por uma massa humana compactada. Passageiros se amontoavam em todos os cantos possíveis, pendurados nos corrimões, espremidos em portas e até agarrados às laterais do casco, como se fossem cracas grudadas em uma baleia. Os decks estavam tão lotados que parecia que o próprio barco era feito de pessoas. As janelas, que deveriam oferecer belas vistas panorâmicas do rio, mostravam apenas rostos espremidos, com olhares que pareciam perguntar: será que lá fora tem mais espaço?
A resposta, infelizmente, era um sonoro não. Essa superlotação levanta questões sérias. Foi resultado de má gestão de bilhetes, com a empresa vendendo mais passagens do que o barco poderia suportar? Ou seria uma consequência de uma demanda inesperada devido a um feriado religioso? Independentemente da causa, uma coisa era clara: aquilo estava longe da experiência de luxo prometida. Além do desconforto, o risco era evidente. O peso excessivo comprometia a estabilidade da embarcação, aumentando as chances de um acidente grave. Fica a esperança de que, no futuro, o Sunderban 10 possa oferecer viagens mais seguras e, quem sabe, até um pouco de espaço para respirar. Número 6. Barco de pesca sobrecarregado. Em um movimentado porto de uma cidade litorânea, um barco de pesca balança perigosamente na água, carregado até o limite com a pesca do dia. À primeira vista, parece um sinal de sucesso, um dia de trabalho produtivo. Mas olhando mais de perto, é fácil perceber que se trata de um desastre prestes a acontecer. O barco está tão cheio que mal se vê a borda acima da linha d'água. O equilíbrio é tão precário quanto uma torre de peças de um jogo de equilíbrio durante um terremoto. Basta uma onda mais forte ou um movimento brusco da tripulação para que tudo desabe. O perigo não se resume à possibilidade de naufrágio. O motor do barco, projetado para lidar com cargas moderadas, está sobrecarregado, forçado a trabalhar além do limite. É como pedir para um carrinho de rolimã puxar um caminhão. Alguma coisa vai ceder, e provavelmente será em alto mar. Além disso, o impacto ambiental também não pode ser ignorado. O esforço extra do motor consome mais combustível, aumentando a emissão de poluentes no ecossistema marinho. O mar não perdoa erros, e nesse jogo arriscado de Tetris náutico, a aposta é sempre alta. Número 5. Táxi lotado. Nas ruas agitadas de uma cidade africana, onde os táxis são o principal meio de transporte, uma cena comum chama a atenção. Um táxi tão cheio que parece prestes a explodir de tanta gente. Os passageiros estão tão apertados que mais parecem peças de um quebra-cabeça humano. Apesar do desconforto evidente, ninguém parece se importar. Para muitos, é apenas mais um dia de viagem. Mas o clima muda rapidamente quando um carro da polícia aparece no horizonte. O que antes era apenas uma viagem apertada se transforma em uma cena digna de uma comédia. Assim que avistam a viatura, os passageiros entram em pânico. Eles começam a sair do táxi em massa, correndo em todas as direções, alguns até se jogando em arbustos próximos para se esconder. A cena é caótica. Pessoas tropeçando umas nas outras, tentando escapar das autoridades que, claramente, não acharam a situação tão engraçada assim. Infelizmente, para esses passageiros, o jogo de esconde-esconde não teve um final feliz. A polícia conseguiu deter a maioria, encerrando a aventura de forma abrupta. Essa situação, embora cômica à primeira vista, destaca os perigos da superlotação, um problema recorrente em muitas partes da África. Número 4. Triciclo desequilibrado. Nas movimentadas ruas da China, durante o verão de 2012, uma cena chamou a atenção de todos. Uma família de 3 pessoas equilibrando-se precariamente em um triciclo tão sobrecarregado que parecia desafiar as leis da física. Este não era um simples passeio em família. O triciclo, projetado para tarefas leves, havia se transformado em uma montanha móvel de bagagens. Era um espetáculo impressionante e preocupante ao mesmo tempo. O pobre veículo parecia estar à beira do colapso. Suas rodas mal conseguiam tocar o chão, escondidas sob uma pilha de objetos empilhados de forma caótica. A estrutura rangia sob o peso, quase como se estivesse implorando por alívio. Quanto à família, o conforto claramente não era prioridade. Eles estavam espremidos em um pequeno assento, agarrados com força, equilibrando-se entre o desespero e a determinação de completar a jornada. Número 3. Trator sobrecarregado. Em uma estrada movimentada da Índia, um trator chamava a atenção de todos, não pelo que fazia, mas pelo que carregava. O veículo estava tão sobrecarregado com sacos de ração para gado que a traseira parecia afundar sob o peso, enquanto a parte da frente literalmente se erguia do chão. Era uma cena tão absurda que parecia saída de um desenho animado. O trator fazia um cavalo de pau involuntário, com as rodas dianteiras suspensas no ar, enquanto o motorista, impassível, continuava conduzindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pedestres paravam para assistir, divididos entre o riso e o espanto. O motorista, por outro lado, parecia completamente alheio ao espetáculo que estava causando. Ou talvez estivesse apenas confiante de que, de alguma forma, chegaria ao seu destino sem capotar. Número 2.
Caminhão de toras preso na subida. Em meio a uma floresta densa, o cheiro de pinho no ar e o chão coberto por folhas caídas, um caminhão de toras estava preso na base de uma ladeira. O motorista, um otimista incorrigível, mantinha o pé firme no acelerador enquanto o motor rugia em protesto, ecoando entre as árvores. As rodas giravam em falso, cavando buracos cada vez mais profundos na terra fofa. Ao redor do caminhão, um grupo de homens tentava, em vão, ajudar. Eles cavavam, empurravam e reclamavam do solo teimoso em um ciclo interminável. Cavar, acelerar, atolar de novo. O tempo parecia se arrastar. O sol começou a se pôr, lançando longas sombras pela floresta. Mas o caminhão continuava lá, imóvel. Era uma batalha contra a gravidade, o atrito e talvez o bom senso. Essa situação é mais comum do que se imagina na indústria madeireira, onde a pressão por lucro leva motoristas a sobrecarregar seus caminhões além do limite seguro. O resultado? Exatamente o que vimos. Um dia perdido, muito esforço desperdiçado e um caminhão atolado. Número 1. O abuso final do veículo. Quando se fala em exageros no transporte de cargas, alguns casos são tão absurdos que merecem uma categoria à parte. É o caso de um pequeno triciclo-caminhão, flagrado em uma cidade qualquer, lutando para se mover sob uma carga ridiculamente desproporcional. O motorista, aparentemente imune às leis da física, havia empilhado sua carga em uma torre tão alta que faria qualquer arranha-céu ficar com inveja. Mas, como sempre, a gravidade teve a palavra final. Assim que o veículo tentou se mover, o desastre aconteceu. O triciclo, gemendo sob o peso impossível, começou a se desfazer. O metal rangeu, as soldas se romperam e em poucos segundos o veículo colapsou em um amontoado de sucata. O prejuízo foi mais do que material. O motorista perdeu não só o triciclo, mas também uma ferramenta essencial para seu sustento. Um lembrete amargo de que ignorar limites, seja de peso ou de bom senso, sempre cobra seu preço. E assim terminamos nossa lista dos veículos mais sobrecarregados já registrados. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!